Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? Você vai encontrar estampas de camisetas lindas, ok? Lindas estampas. Tem a caixa assombrada de dezembro, Natal assombrado. Não deixe de adquirir a sua ou fazer a sua assinatura se ainda não fez, ou adquirir de forma avulsa, enfim. Vai lá e dá aquela fuçadinha. Ok? E vamos ao relato de hoje. Oh, meu Deus, piscou a força aqui. Ao relato de hoje, que é este daqui, já relacionado ao Natal, ao Ano Novo, mas é o lobisomem estragou o Natal e o Ano Novo. Vixe, vamos ver. Oi, Ana, tudo bom? No relato não possui nomes, então pode ler tranquila. Obrigada. Peraí, só para você. Ok. Bom, hoje eu tenho 19 anos, mas isso aconteceu... Nossa, esse relato é do ano passado. Hoje eu tenho 19 anos, mas isso aconteceu comigo quando eu tinha uns 11 ou 12 anos. Mas eu me lembro como se fosse ontem. Bom, nessa época o meu avô era vivo e eu e minha família tínhamos a tradição de todo final de ano nos reunirmos, a família... Todo final de ano reunirmos toda a família e irmos para a cidade no interior, onde ele morava, o avô. Que é aqui no interior de Pernambuco. Pois bem, toda vez íamos faltando 3 ou 4 dias para o Natal e ficávamos lá até o dia 2 ou 3 de janeiro. Eu lembro que a casa não era muito grande, mas era confortável o suficiente para ficarmos todos acomodados. E nessa época, meu avô tinha no terreno dele uma criação de galinhas e porcos enormes. Aqui a gente chama de barrão, o porco grande, é isso? Aqui a gente chama, acho que de cachaço, não sei se é a mesma coisa, uns porcão, né? Bom, do lado, ao longo de todo o comprimento da casa, possuía um beco que dava para o quintal onde estavam os animais. Guarde essa informação. Então, era a casa, o beco e o muro do vizinho. Na segunda noite lá, todos já estavam dormindo e então eu acordei no meio da madrugada, com os porcos grunhindo como se estivessem com medo de alguma coisa. Eu não dei muita bola e até agradeci por ter acordado, já que estava com muita vontade de ir no banheiro. E se eu não tivesse acordado, era bem capaz de eu fazer um xixi na cama. O caminho para o banheiro era meio longo, porque eu dormia no primeiro quarto da frente e o banheiro era o último cômodo no final do corredor. Então, tinha que passar pela sala, pela cozinha e pelas portas dos outros quartos para então chegar no banheiro. A madrugada estava fria, mas bastante iluminada. A lua brilhava bem branquinha no céu, quase sem nuvens. Quem já foi no interior sabe como o céu lá é diferente do céu da cidade. O banheiro possuía cobogós na parte daquele beco. Na parede daquele beco. Cobogó, hoje eu sei, aprendi com um relato também. São aqueles tijolos furados que deixa entrar claridade e acho que arejar também, assim, né? Aqueles tijolos que tem aquelas passagens assim. Eu acho que é isso, tá? Então possuía cobogós na parede daquele beco, suficientemente grandes para que a luz da lua passasse e iluminasse o banheiro. Então eu nem precisei acender a luz, já que nunca tinha sentido medo do escuro. Quando eu finalmente cheguei no banheiro, que era o cômodo mais próximo do quintal, o barulho dos porquinhos voltou, mas ficou ainda mais alto. Eu escutei um barulho forte, como se algo tivesse atingido com violência o pé de bananeira que ficava ali no beco. Como uma colisão mesmo. Pá! Tipo algo correndo rápido e que tivesse batido aonde mesmo? Na bananeira, isso, no pé de bananeira. Trombou ali, algo forte. E as folhas chegaram a balançar violentamente.
Eu achei tão estranho esse barulho que interrompi meu xixi e fui olhar por esses cobogós de relance para ver se eu via alguma coisa. E eu acabei vendo. Era uma criatura enorme, magro, esguio, parecia que tinha uns 2 metros de altura ou até mais. Eu acho que era bem mais, aliás. Ele era meio curvado, quase corcunda, e estava de pé apoiado no muro, como se estivesse descansando, e era coberto de pelos negros com um aspecto de sujo. Os olhos eram brilhantes, porém negros também, mais negros que a própria noite. Mas como que é tão escuro e dá para ver que é brilhante ao mesmo tempo? Ele tinha um cheiro de carniça muito forte e fazia um barulho esquisito, como se fosse uma respiração ofegante misturado com uns ruídos estranhos, tipo um ronco, não sei. Ana, eu lembro que o xixi que eu tinha interrompido tinha acabado de descer pelas minhas pernas, de tanto que foi o medo que eu senti. Eu acabei soltando um barulhinho de horror abafado, sabe? Tipo, assim. Mas alto o suficiente para ele se virar e olhar para a parede do banheiro onde eu estava. Eu lembro que eu corri dali para o quarto o mais rápido que eu conseguia e eu sentia que ele estava me acompanhando por todo o beco. E quando finalmente cheguei no quarto, eu ouvi um barulho de garras arranhando a janela do quarto. Acredito que aquela criatura só não conseguiu entrar porque a janela era fechada com um trinco de ferro grosso. Eu só me lembro que eu deitei, fiquei bem quietinha, quase sem respirar, e mentalizei com todas as minhas forças para que aquele bicho fosse embora. Até que o barulho parou e eu passei o resto da noite acordada com medo daquele bicho voltar. No outro dia, eu contei para minha mãe, que também estava dormindo no quarto, e ela disse que também ouviu, mas achou que tinha sido algum galho que o vento podia estar soprando e arranhando a madeira da janela. Eu acredito que ela sabia o que era, mas disse isso apenas para me tranquilizar. Eu contei para o resto da família. Meu avô, após ouvir, disse que eu estava sonhando acordada. Porém, no mesmo dia, ele foi... A cachorro latiu, né? Porém, no mesmo dia, ele foi logo procurar alguém que colasse a grade, de madeira mesmo, sabe? Foi procurar alguém que colasse grade de madeira mesmo nas janelas e também colocou grade nos cobogós do banheiro. Um tempo depois, descobri que o meu avô teve que matar um dos porcos aquele dia, porque algo o tinha ferido muito gravemente no quadril e nas patas traseiras, e o animal passou a noite em agonia. E depois desse dia, ninguém conseguiu mais dormir direito durante a noite. A minha avó acendia velas para os santos, um para cada que ela conhecia, e eram muitos, hein? Como uma maneira de espantar as energias ruins, e dormia tarde, orando pela proteção de todos nós. E ninguém, depois de ouvir a minha história, sentia mais vontade de comemorar as festas, por medo daquele bicho voltar na hora da festa. Hoje me pergunto se fiz certo em contar, porque eu sinto que eu estraguei todo o cronograma deles. Eu penso que eles acreditaram em mim, pois sempre, mesmo quando criança, eu sempre fui cética para essas coisas sobrenaturais. E não teria o porquê de eu estar mentindo sobre aquilo naquele momento. Sobretudo os mais velhos que de vez em sempre acompanhavam a minha avó nas orações antes de irem dormir, sabe? Então eles acreditaram. Acabou por não comemorarmos nem véspera de Natal, nem de Ano Novo nesse ano, por medo, justamente por medo. E nem podíamos ir embora, porque como era interior e mal tinha energia elétrica, não tínhamos como contatar o moço que tinha nos levado, e que o combinado era nos buscar apenas após o Ano Novo. Então não dava para chamar ele para ir buscar antes. Quando finalmente fomos embora, depois desse ano, sempre recusei ir novamente para lá no final de ano. Só voltei lá ano passado, quando meu avô faleceu.
Eu passei 2 dias lá com a minha avó e com a minha família, antes dela arrumar as malas e vir morar na capital aqui conosco. Mas mesmo passado tanto tempo, na hora de dormir, eu ainda podia sentir que algo estava me observando e esperando talvez uma oportunidade de me pegar. Bom, é isso, Ana. Esse foi o meu relato. Agradeço por ter lido e um beijo enorme para você. Um beijo para você, muito obrigada. Então, assim, o avô falou, não, você sonhou. A mãe falou, imagina, não, né? Eu escutei, mas era um galho batendo, arranhando. Você tinha 11 para 12 anos, eu acho que eles não quiseram te assustar em falar, nossa, meu Deus, deve ser um lobisomem, eu escutei, você iria ficar... Eles ficaram preocupados que você talvez iria ficar assustada, então para não te assustar, mas, como você mesma disse, logo após essa... o que você contou foi grade nas janelas, o porco, o que aconteceu, talvez o que você escutou, o porco grunhindo, ele estaria com dor, ele teria sido atacado, mas aí foi lobisomem, pela descrição dela, foi lobisomem, porque a gente pensa também, existem outros bichos grandes que de repente estão por aí nas matas, como jaguatirica, né? Não sei as regiões, gente, eu não sei onde tem jaguatirica, onde tem não sei o que, mas eu sei que tem uns bichão assim, uns felinos, né? Que geralmente são maiores do que um lobo, por exemplo, né? Um lobo não tem assim um lobão tão grande, né? Mas tem uns gatão grande. Então, mas a pessoa ia distinguir e esse bicho estava de pé, corcunda, não sei o que. Então, não é um bicho assim que a gente conhece, não, né? É esquisito e geralmente o bicho, se ele vai fugir, eu acho, né? A menos que ele esteja ali pronto para atacar. Mas ele seguiu no corredor ali até a janela. Não sei, gente. Eu não duvido de lobisomem, de casos de lobisomem, não. Existem muitos casos de comportamento desses seres, de animais e não sei o que lá. Não sei o que é, mas que tem alguma coisa aí, acredito que tem. E coitado, no fim, por medo desse bicho, não foi comemorado nem Natal, nem Ano Novo. Que pena. Tá vendo, lobisomem? Foi estragar lá de todo mundo. Ei, Laia. Bom, pessoal, não fiquem com medo do lobisomem neste Natal e Ano Novo. Pode comemorar, fiquem de olho, tenham cuidado, tenham juízo, tá bom? E se tiver alguma história sobrenatural, depois vocês mandam um relato pra gente, ok? Beijos e a gente se vê no próximo relato. Fui!